Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente mergulha numa temática ou numa notícia do momento. Hoje eu estou aqui com o jornalista Rodrigo Viana, que também é apresentador do ICL Notícias, nosso parceiro aqui, e a gente vai conversar a respeito da relação do Supremo Tribunal Federal com o Congresso, mais precisamente com o Centrão, né, Rodrigo? Prazer falar com você aqui no Em Detalhes. Prazer é meu, Gabi. Eu cheguei agora aqui a essa equipe tão vibrante do ICL Notícias para a gente conversar sobre esse tema, né? Esse choque entre os poderes que a gente começa a assistir, ainda que muitas vezes de maneira não declarada, né? Um choque que nem sempre é declarado, né? Exatamente, mas tem umas sutilezas aí, umas agressões, né, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. E mais uma vez bem-vindo, né, porque aqui no Em Detalhes pelo menos é a sua primeira vez, já tá no ICL Notícias primeira edição, já faz algum tempo, enfim, tá maravilhoso, assim, super se adaptou já ao nosso time, né, já tá em casa já, e aqui também. Bom, vamos começar falando, talvez por esse assunto mais quente que a gente tem a respeito da CCJ do Senado, né, aprovando em 42 segundos um projeto que impõe esses limites, né, essas decisões monocráticas, que são as decisões individuais dos ministros do Supremo. Talvez seja o capítulo mais recente que a gente tenha dessas agressões ou microagressões do Congresso ao Supremo Tribunal Federal. Esses recados, talvez, a gente possa falar, né? Tem uma palavra assim, escaramuças. Isso. Já que a gente está numa fase, infelizmente, de guerra, né? Escaramuça não chega a ser uma batalha, né? Um confronto não declarado. E foi isso que a gente assistiu ali. Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Normalmente, a gente tendia a olhar mais para a Câmara como um local de problemas para o governo do Lula, mas dessa vez veio do Senado este recado. Então a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em menos de um minuto um projeto de lei que coloca limites à ação do Supremo Tribunal Federal. São várias mudanças, né? Algumas delas, inclusive, que eu acho que a gente pode debater. Por exemplo, essa história de ministro sozinho, um ministro do Supremo Tribunal Federal, mudar uma decisão do presidente da República, cassar uma decisão do presidente da República, ou tomar uma decisão que afeta profundamente um caso específico, pode ser que seja necessário estabelecer algum tipo de limite, mas chama a atenção. Será que é o Congresso que tem que colocar limites ao Supremo Tribunal Federal? É o Congresso que tem que dizer como é que o Supremo Tribunal Federal vai trabalhar? Eu trouxe aqui uma listinha, né? O que a Comissão de Constituição e Justiça fez? Primeiro, deixar claro que ainda não foi aprovada a lei. A comissão, acho que todo mundo sabe, né? No Congresso Nacional, os temas, as leis, primeiro passam por comissões e depois tem que ir a plenário para uma aprovação definitiva. Por enquanto foi um mérito, né? Exatamente. Por enquanto passou pela comissão, mas chama a atenção que tenha sido aprovado rapidamente, né? Como um recado mesmo. O que diz essa proposta de emenda constitucional? Ela diz o seguinte: ela coloca limites para os pedidos de vista, que é aquele momento em que um juiz para o julgamento e fala, eu quero olhar melhor esse caso. E antigamente não tinha regra. O ministro pode colocar vistas e ficar meses e meses e meses sem devolver o processo para julgamento. E que muitas vezes é visto como uma manobra também para dar uma travada na pauta. É claro, é uma manobra. Então esse ponto foi aprovado na PEC. Outro ponto que foi aprovado, as decisões monocráticas. Então, decisões monocráticas que tenham como efeito suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade. Ou proíbe também, essa PEC, proíbe decisões monocráticas do Supremo, ou seja, de um ministro sozinho, para suspender atos do presidente da República, dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. A gente até conversava, né? Se essa regra aqui tivesse valendo, o Gilmar Mendes, por exemplo, não poderia ter impedido o Lula de ser ministro da Dilma. Não sei se todo mundo se lembra. Vamos lembrar essa história? Você tem aí? Vamos? Não, eu acho que faz muito sentido você trazer, né? Porque a gente teve... Vou trazer aqui agora, né? O Gilmar Mendes, quando ele... Peraí, eu tenho uma fala dele, mas também tem a história dele no passado, né? Que ele impediu o presidente Lula de ser ministro, foi por meio de uma decisão monocrática, né? Foi em 2016, se não me engano, um pouco antes. Tô pegando aqui a data exata pra gente. Um pouco antes da derrubada da Dilma, um pouquinho antes da Dilma ser afastada. O Gilmar Mendes, enquanto você vai pegando aí o detalhe, o Gilmar Mendes, numa canetada,
cassou. 2016, exatamente. Um pouquinho antes da Dilma ser afastada. Estava naquele momento de crise, a Dilma queria trazer o Lula para a Casa Civil, né? Para tentar articular a resistência por dentro do governo. Gilmar Mendes, numa canetada, impediu. É algo profundamente estranho. Um ministro do Supremo impedir a posse de um ministro do Poder Executivo. Então, por isso que eu digo que essa PEC que foi aprovada tem algum sentido, faria sentido. Mas a questão que eu queria, depois, se a gente tiver tempo, é tentar entender por que o Senado resolveu aprovar isso nesse momento e sob comando de um personagem específico, que é o Davi Alcolumbre, que é o presidente dessa comissão. Vamos entrar nessa também. Deixa eu só dar a informação completa para quem não acompanhou naquela época, né? Foi em 2016, o Gilmar Mendes tomou essa decisão a respeito do presidente Lula, suspendendo a nomeação para a Casa Civil, decisão que foi uma reação, ela foi proferida depois de uma ação que foi apresentada pelo PSDB e pelo PPS, e aí ele diz, né, afirma que ele viu uma intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato, porque esse era o contexto brasileiro que a gente estava vivendo, né? O argumento era que o Lula queria virar ministro para se safar, porque ele corria o risco de ser preso, e aí quem declararia a prisão era o Moro. O Lula virando ministro, ele não poderia mais ser julgado pelo Moro, o caso dele sairia da vara lá de Curitiba. Então, toda a teoria era, não, o Lula quer virar ministro para escapar da punição do Sérgio Moro, e aí o Gilmar Mendes foi lá e impediu a posse. De repente, Lula poderia até ter virado ministro, né? Podia. Se não fosse essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, acho que realmente cabe o questionamento dessa ação. É um caso clássico de uma decisão monocrática, né? Parece um palavrão, quer dizer, é uma decisão tomada sozinho. Porque no Supremo você tem 11 ministros, então, teoricamente, as decisões deveriam ser coletivas, né? De vez em quando eles dão uma liminar ou outra, mas daí essa PEC, proposta de emenda constitucional, estabelece alguns limites para que os ministros, em alguns casos, não possam dar essas decisões monocráticas, né? Então, a minha pergunta é, por que estão preocupados com isso agora, né? Lá atrás, ninguém falou nada sobre isso, do tipo, nossa, o Gilmar Mendes sozinho está impedindo a posse do Lula e tal. Por que agora há esse movimento? Há um movimento, na verdade, dentro do Congresso, de certo ataque ao Supremo Tribunal Federal, e a gente precisa entender por quê, né? Exatamente, e acontece no momento em que muitos parlamentares dizem que o Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal está querendo legislar em cima de muitas pautas, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui também o porte de maconha. Então, me parece uma reação muito imediata que está acontecendo por parte do Senado, que justamente você falou muito bem, né? A gente não costuma ver uma reação por parte do Senado, a gente espera por parte da Câmara dos Deputados. Sim. Ainda mais vindo de Davi Alcolumbre, que inicialmente se mostrava ali como um aliado de Lula, né? Nomeou 3 ministros no início do governo, a gente teve Daniel do Vaguinho, Juscelino Filho e também o Wagner Góes, que é do PDT, mas... Valdez, né? O Valdez Góes, isso, perdão. E entrou na cota do União Brasil, né? Apesar de ser do PDT. Então, me parece que é um contexto que dá um recado ali muito específico, né? Assim, Sim. então, a gente também vai legislar aqui em cima do Supremo Tribunal Federal, sabe? É uma forma de mandar um recado para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, como você falou aí, interpretou, o papel do Supremo é interpretar a Constituição, inclusive para dizer, essa lei não é constitucional, ou nesse caso aqui existe proteção constitucional para se estabelecer uma outra interpretação. É o caso, por exemplo, da maconha, né? Você estabelecer algum tipo de limite para porte de maconha em pequenas quantidades. O caso do aborto, né? O voto da Rosa Weber, que foi um voto histórico e que provocou muitas reações dos setores conservadores. Então, o Supremo Tribunal Federal adotou aí posições mais liberais, mais avançadas em vários temas. Então você tem, fora isso, o Supremo, como a gente sabe, é que colocou limites ao golpismo bolsonarista nos últimos anos, especialmente em 2022 e no 8 de janeiro de 2023. Então, o papel do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes e de outros ministros colocando limites, de um lado, na questão política do golpismo, e de outro, com decisões que desagradam a extrema-direita bolsonarista, por serem decisões mais liberais no campo dos costumes, hein? O direito das mulheres, a questão da maconha, a questão do marco temporal também dos povos indígenas. Então, são vários casos em que o Supremo se posiciona de maneira mais
progressista, não chega a ser de esquerda, maneira mais progressista, mais progressista, acho. mais, né? Ou seja, não são interpretações conservadoras. Mas você acha que teve um estopim? Foi a ministra Rosa Weber, talvez, ter feito um discurso ali muito marcante na saída dela a respeito do aborto, ou você acha que foi essa conjunção Eu acho mesmo? que é a conjunção. Eu acho que vamos voltar ao personagem que você citou, eu citei também, né, o Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele não é um ultraconservador, um extremista bolsonarista. Ele é um homem do centrão, que está ali para fazer os acordos de sempre e ocupar posições e tirar vantagens com nomeações no governo federal. O que acontece? Como no Senado você tem uma bancada forte de extrema-direita bolsonarista, o Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas ele é pré-candidato à presidência do Senado. Vai acabar o mandato do Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente, e o Alcolumbre já está de olho. Eu quero essa vaga da presidência do Senado para mim. Inclusive porque eles tinham ali um certo combinado, né, É, de que seria uma sucessão. Exato. Aí Rodrigo Pacheco sairia e o Davi Alcolumbre assumiria de novo essa posição, né? Então, Muito bem pelo menos, lembrado, ele vislumbrava isso. Exatamente, porque, então vamos lá, o Alcolumbre foi o presidente do Senado, aí o Rodrigo Pacheco veio no lugar dele, eles têm uma proximidade, um acordo, e o combinado é que agora o Alcolumbre voltaria. O Alcolumbre viu que uma forma dele voltar é conseguir o apoio dos bolsonaristas, porque daí ele soma Centrão, que é essa turma que nem é de extrema direita, mas que quer fazer negócio, quer fazer negociação ali, e os bolsonaristas radicais, né? Os bolsonaristas radicais adoram enfrentar o Supremo, porque o Supremo cumpriu essa missão nos últimos anos de enfrentar o bolsonarismo e de fazer interpretações mais progressistas em temas importantes. Então, nós temos um momento no Brasil que dos três poderes, você tem o executivo, que é o Lula no comando, que está mais preocupado em reconstruir a economia e reorganizar o Estado, que o Bolsonaro destruiu, né? Então, o Lula está concentrado nisso. E quem está fazendo mais política é o Supremo. Então você tem dois poderes aliados nesse momento, e eles foram aliados no 8 de janeiro também. A reação ao golpismo foi uma reação conjunta que veio do Poder Executivo, o Lula, Flávio Dino e outros, e o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Onde é que a direita mantém força? No terceiro poder, que é no Legislativo. É ali que ela tem mais força. Tanto a extrema-direita bolsonarista, quanto essa direita do centrão, que vê numa aliança com o bolsonarismo a chance, é uma espécie de uma chantagem. Olha para o Lula e fala, olha, ou você me entrega o que eu quero, né, e para o Supremo também, ou vocês colocam água aí na fervura, ou então a gente vai se aliar aqui com o bolsonarismo no Congresso. E é no Congresso que eles podem criar muitos problemas. Vamos lembrar que é o Senado que aprova ministro do Supremo e que pode eventualmente fazer um impeachment do ministro do Supremo, que era a grande reivindicação, lembra? Na época do Bolsonaro, vamos fazer impeachment do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e tal. Eu acho que está muito longe disso. O Alcolumbre não é um personagem que quer um confronto nesse nível, mas ele está mexendo com fogo. E essa aprovação da PEC teve esse sentido. Perfeito, eu achei muito interessante essa ideia que você trouxe sobre o Supremo Tribunal Federal legislar. Fazer política, né? Fazer política, exatamente. Porque a gente tem uma análise de que o Centrão, principalmente na figura ali do Arthur Lira, tem feito isso, né? Tem atuado muitas vezes para tomar decisões no lugar, não no lugar, né? Mas acaba pressionando o Lula para tomar decisões. E me lembrou também, eu conversei aqui no Em Detalhes, inclusive. Quem acompanha o podcast talvez se lembre, com o Marcos Nobre, e ele faz uma análise a respeito do centrão temerário e o centrão light, né? Tem mais, né? Vamos dizer assim, né? O temerário e o que teme, vamos dizer assim. Que teme, por exemplo, que a democracia seja sequestrada, vamos colocar nesses termos assim, né? Que é aquela ala da extrema-direita, enfim, que a gente já conhece toda a história, e que muitos do Centrão aceitaram se alinhar com essa direita para fazer política, ainda que seja um risco enorme, né? Já que, no sentido que a gente está falando de golpe, né? Ou de uma tentativa de golpe lá no 8 de janeiro, poderia, de repente, deixar de existir o Congresso Nacional. Mas é interessante isso porque ele coloca nesses termos, né? De como o Centrão, existe uma ala que teme. E eu enxergava o Davi Alcolumbre dentro dessa ala que ainda existe
existe um valor ali democrático que seria importante para ele. Mas será que ele está abrindo mão? Estou aqui refletindo com você, tá? Mas será que ele está abrindo mão desses valores, se aliando ao bolsonarismo para talvez conseguir se alçar ao posto de presidente do Senado? É isso mesmo. Não tem tantos limites assim o Alcolumbre, tanto que ele foi também um aliado do Bolsonaro, né? Eles são aliados do governo que tiver ali, do governo de turno. Então ele se mostrou útil para o Lula ali no começo, nomeou ministros, ajudou a nomear ministros, e agora o mais importante para ele é conseguir a presidência do Senado. Ele olha para os lados e vê onde é que tem. É aqui, é me aliando à extrema-direita bolsonarista. Então eu vou fazer o jogo com a extrema-direita bolsonarista com dois objetivos: ganhar a cadeira de presidente do Senado e também arrancar mais posições, mais nomeações no governo federal, no poder executivo. Então são movimentos aí entre os três poderes que a gente tem que ficar atento, né? E isso, você falava dos movimentos que normalmente a gente via mais na Câmara, porque o Arthur Lira, né, desde o governo Bolsonaro, o orçamento secreto, a Câmara foi avançando no manejo do orçamento. No Brasil, o orçamento sempre foi uma atribuição do Executivo. Claro, o Congresso aprova, o Congresso faz uma ou outra modificação, mas quem administra o dinheiro é o Poder Executivo. E o Legislativo, nos últimos anos, foi avançando cada vez mais. Mais emendas, emenda de parlamentar, emenda de bancada, emenda secreta, né? E estão avançando, se deixar, vão avançar transformando quase num semi-parlamentarismo a gestão pública no Brasil. Isso acontecia mais em relação à Câmara. O Senado, um pouquinho mais comportado com o Rodrigo Pacheco. Mas o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, aceitou fazer esse jogo junto com o Alcolumbre. Então, para a gente ver que é muito tênue a distância entre um Lira e um Rodrigo Pacheco. Talvez não seja justo dizer isso, porque o Rodrigo Pacheco foi mais duro no momento ali de crise do 8 de janeiro. Pelo menos nisso ele se manteve bem. Olha, não, aí passa de qualquer limite. Mas ele aceita fazer esse tipo de negociação também se precisar, né? Sim, é um centrão mais limpinho, se é que dá pra dizer tem assim, né? como é que é? O carnívoro e o vegetariano, né? Talvez seja o Rodrigo Pacheco é um centrão vegetariano, né? Com todo o respeito aos vegetarianos, né? Eu mesma sou vegetariana. Então, desculpa, retiro o que eu falei. Tá tudo certo. Tá tudo certo, muito boa essa comparação. Tem uma outra PEC também que eu acho a pena a gente falar, que foi protocolada no dia 4 de outubro, ou seja, no mesmo dia que o Senado levou 42 segundos na CCJ para aprovar esse projeto aí das decisões monocráticas, né? Que é aquela que restringe a 15 anos os mandatos dos ministros do Supremo. E aí tem outros aspectos ali dessa proposta, né? Tipo, modificações no processo de escolha também dos membros da corte e dos tribunais superiores. Eu acho que também a gente pode trazer essa discussão, porque não deixa de ser interessante, né? Foi inclusive, que a gente acabou levantando quando o ministro Zanin entrou no Supremo, né? Que a gente falou, poxa, vai aí ficar mais ad eterno, né? 30 anos. E, aliás, é uma proposta, se eu não estou enganado, mas não, é fato. O Flávio Dino, quando era parlamentar, tinha essa proposta de estabelecer mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não é uma proposta que seja de direita ou de esquerda, é um debate possível, né? Você, em alguns países, funciona como no Brasil. O sujeito vira ministro ou ministra e vai até se aposentar. Em outros países, não, você tem mandato, então é por tempo determinado. Eu não tenho uma posição fechada sobre isso, o que é melhor, o que é pior. Me dá a impressão que quando o sujeito é um mandato permanente assim, ele tem mais independência, né, do que se for um mandato fechado, que vai dar conta de uma certa conjuntura específica ali, né? Então, me parece que para o quadro brasileiro de tanta pressão sobre o Supremo, seria melhor deixar do jeito que está. Porque outra coisa que o Bolsonaro queria também era ampliar o número de ministros. Se ele ganhasse a eleição, ele queria subir de 11 para 15. Ele tinha essa proposta já rodando. Se ele ganhasse a eleição, vou até bater na madeira aqui, né, porque não ganhou, ele ia subir de 11 para 15, porque daí ele poderia nomear vários e teria uma maioria de extrema-direita no Supremo. A gente vê que os dois que ele nomeou fazem o jogo fechado de direita. E já faz um estrago ali, né, na hora de formar a maioria, exatamente. Imagina se tivesse meia dúzia, né, então muda bastante o jogo, né? Sem dúvida. Eu também destaquei algumas falas dos ministros, né, por conta desse cenário que a gente está vivendo. Gilmar Mendes, por exemplo, ele questionou, ele chamou de pensamento
movimentos reformistas que miram só o Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Roberto Barroso diz que não existe um poder hegemônico. O Pacheco mesmo também já vem tentando colocar panos quentes nessa história, porque é isso, né? Ele, normalmente, perante a imprensa ou nas declarações públicas, é alguém que tenta passar ali como moderado. Né? Exatamente. Mas eu te pergunto, como que o governo Lula pode lidar com essa crise, né? Porque fica numa saia justa também. A impressão que eu tenho olhando o quadro geral, eu até já falei sobre isso no Série Notícias Primeira Edição, né? É que o Lula e o Supremo fizeram uma espécie de acordo nesses primeiros meses de governo do Lula, em que quem compra as brigas mais pesadas é o Supremo. Porque se o Lula fosse gastar energia com isso, ele não conseguia se concentrar, ele, o Haddad e outros, né, na reorganização do Estado, dos programas sociais, da economia, que é o que o Lula está fazendo. Das relações internacionais, num mundo tão conturbado, o Lula está se concentrando mais nisso. Eu tenho a impressão que o Lula, se puder, passa longe dessa polêmica, deixa para o Supremo fazer esse debate e dizer, olha, não é assim, querem reformar o Supremo é que tem que fazer a autorreforma, não o Congresso e tal. Então eu acho que o Lula, podendo se afastar dessa briga, ele vai preferir se afastar, apesar de ser um sinal também para o Lula. Quando o Alcolumbre manda esse sinal para o Supremo, não deixa de ser um sinal para o Lula de que, olha, nós podemos sim nos aliar ao bolsonarismo, e se o Bolsonaro ou o bolsonarismo se mostrarem viáveis para 2026, nós podemos pular para o lado de lá de novo. É o sinal que e o Lula está vendo tudo isso, está observando isso tudo, né? Agora, ainda que não seja uma chantagem tão explícita como, por exemplo, nas CPIs, que a gente pode falar, por exemplo, da CPI do MST, sim, sobre como acabou desidratando justamente porque o Centrão conseguiu angariar os cargos que queria ali no governo federal. E a CPI do 8 de janeiro nem preciso falar, né? Porque aí foi por água abaixo mesmo, e acho que foi talvez um erro de cálculo da extrema-direita mesmo. É interessante, né? essa lembrança que você trouxe, né? Porque eu mesmo disse aqui no começo, bom, o poder onde a direita tem mais força é o legislativo. E aí eles abriram 2 CPIs, né? Uma do MST, que podia ter feito muito estrago, mas não tinha muito... Inclusive a quinta aberta no governo do PT, né? Sempre bom lembrar também. É a quinta, né? Porque eles abriram outras nos outros governos de Lula e Dilma, e mais uma vez saíram sem nada, porque tem toda essa discurseira que tem dinheiro desviado, que é movimento comunista, que o campo... que fizeram várias visitas a assentamentos, levaram um monte de gente para dar depoimento e terminou numa grande derrota da extrema-direita, a CPI do MST, porque não tem o que mostrar. O MST é um movimento social, ainda bem que existe o MST. É um movimento que ajuda a organizar as pessoas no campo. É melhor que seja assim do que seja um caos, do que seja uma barbárie completa, né? E a outra, do 8 de janeiro, eles abriram para tentar constranger o governo com aquele discurso de que o Lula, o Flávio Dino fizeram de propósito, abriram o palácio. Tem a dó, né? E foram derrotados também na CPI do 8 de janeiro, o que mostra que o governo também tem margem de manobra. Não é uma situação, nós estamos conversando aqui, mas não é que está assim uma situação desesperadora, o Lula perdeu o controle, não. É só, como eu falei no começo, é escaramuça, que é uma palavra assim antiga, né, parece um palavrão, mas significa assim, é um recado, não chega nem a ser uma batalha, é assim, né, você faz um dano para o seu oponente ali, olha, eu posso provocar mais dano, por enquanto tá só isso aqui, se você não me atender, eu posso provocar mais dano, sair da escaramuça para um ataque aberto. Né? E existem até cálculos, assim, né, que a gente percebe nas sutilezas, por exemplo, a saída da ministra do Esporte, aí se nomeou alguém alinhado ao Centrão, que o Centrão queria, mas também não se fez muito alarde ali na hora de passar o cargo para ele, quer dizer, me parece também que Lula muitas vezes faz essa avaliação de qual é o melhor momento para fazer essa entrega, vamos dizer assim. Não deixa de ser também uma... também é o recado. Exato, o também Lula também manda recado. Você lembrou muito bem. A posse dos ministros, eles até estranharam, porque os outros ministros são sempre posses públicas. O Lula fez algo discreto, assim, para dizer, olha, eu não vou fazer barulho. Assim, vocês insistiram, eu entreguei o cargo. E outra coisa, Caixa Econômica Federal. Isso. Até agora, o Arthur Lira, que quer abocanhar, tem a boca grande, né, o Arthur Lira, quer abocanhar a Caixa Econômica Federal, a presidenta, que é uma presidenta mulher da Caixa Econômica, a Rita, outro dia deu uma entrevista coletiva importante e tal, está resistindo. O Lula está ali, né, vamos ver se eles têm força. Então, o Lula é um sujeito especializado em ler as forças em disputa na sociedade, né? Ele também não queima cartucho em batalhas perdidas. Se ele vê que tem mais forças aqui para o lado da centro-direita, ele reconhece isso e nomeia.
Agora, ele segura um pouco, então ele entregou o ministério, mas a Caixa ele segurou, falou, não, deixa eu ver se realmente eu preciso entregar a Caixa para esses caras, parece que não. Então, são movimentos de parte a parte, e olha, é bom a gente se acostumar que eu acho que isso vai durar os 4 anos do governo do Lula. Né? É isso. Aí, para fechar só a nossa conversa, eu quero saber da tua avaliação, em específico, sobre esses casos que a gente falou, a respeito do marco temporal, aborto e também o porte de maconha. Você acha que o judiciário está legislando ou você acha que ele está tomando decisões que o legislativo não assumiu? Por exemplo, o porte de maconha eu acho que é um bom exemplo para a gente trazer, porque hoje quem decide qual é a pena é o policial, né? Quer dizer, se você é um traficante ou não, depende da cor da sua pele, né? A gente sabe que é assim que funciona, mas se você tiver com uma quantidade pequena, quem vai definir se é traficante ou não hoje é o policial. Quer dizer, nunca se encarou essa discussão aqui no Brasil, então a gente vai ficar esperando o legislativo? Como que se tem essas discussões? E é um assunto judicial mesmo, né? Porque diz respeito à polícia e a cumprimento de pena, e é um poder. Vamos lembrar que o judiciário é um dos 3 poderes da República, né? Então, eu acho que no caso da maconha, interpretar quando que é um crime, quando que não é. No mundo ideal, a gente poderia ter um debate sério, adulto, sobre essa questão das drogas e isso passar pelo Congresso Nacional, mas nós não estamos com um clima para isso. Estamos vendo no mundo, não é só aqui no Brasil. A extrema-direita está muito ouriçada e se você abre um debate sobre esse, você dá uma munição para a extrema-direita no Congresso. Então eu acho que é melhor e que bom que nós temos uma composição no Supremo que permite avançar nesses temas ali, enquanto no Congresso a gente não consegue uma discussão um pouco mais abrangente, mais definitiva. É uma espécie, eu não diria que é um remendo, mas é uma decisão, o ideal mesmo era mudar a lei, né? Aprovar, fazer um debate e ver o que dava para aprovar. Eu acho positivo que a gente tenha dos 3 poderes da República, vamos dizer que nos 4 anos anteriores, dos 3 poderes estavam 2 com a direita, o Congresso, né, ou seja, o Legislativo e o Executivo. Agora, por uma diferença muito pequena, o Lula está administrando, está no Poder Executivo. Então, nós temos o Executivo e o Judiciário juntos para tentar conter essa onda de extrema-direita. Por isso que eu acho que é sempre muito difícil a movimentação. Tem toda essa pressão para que o Lula nomeie uma mulher negra, né, para o Supremo Tribunal. Eu entendo, eu acho que é legítima e é necessária a pressão. Mas será que nós estamos com um contexto político favorável a isso nesse momento? Nós estamos com uma situação muito delicada política ainda, né? Não faz 8 meses atrás a gente teve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O Lula tem essa aliança com setores no Supremo que são às vezes setores de centro-direita. Quem é o Gilmar Mendes? Quem é o Alexandre de Moraes? Eles vieram de uma direita, não uma direita fascista, de uma direita liberal, de uma direita, enfim, da direita de São Paulo, no caso do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes também era próximo dos tucanos. O Lula tem uma aliança com esse pessoal para tentar estabelecer limites para os extremistas. Se o Lula nomeia, fala, eu vou seguir a minha linha histórica, o PT, que é vou nomear uma mulher e tal, seria justo? Seria justo. Mas será que ele não está dando um sinal ruim para essa turma, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, de quem ele precisa agora para estabelecer essa aliança? Então, não estou dizendo que as pessoas não têm que fazer pressão, mas só para a gente entender os movimentos que tem em jogo entre os poderes neste momento e por isso que a gente veio conversar sobre essa escaramuça, esse sinal, essa espécie de aviso que o Congresso deu tanto para o Lula como para o Judiciário. É muito complexa a situação. Não, é muito complexo. Sem contar que senão a gente teria que discutir caso a caso, né? Por exemplo, o aborto foi de cima para baixo, num contexto de ditadura militar, então nunca se foi discutido de fato. Mas, Rodrigo, muito obrigada. A gente passou voando, a gente teria que ter talvez mais meia hora, e a gente ainda ficou conversando, gente, só para contar aqui dos bastidores antes do programa. Mas será que em meia hora, né, a gente vai conseguir abordar tudo, né? Não fica... Talvez a gente consiga abordar em menos tempo. Na verdade, faltou tempo aqui pra gente conversar. Dava pra falar Adorei mais. nossa conversa, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E seja sempre bem-vindo, tá? Obrigado, parabéns pelo trabalho aqui. Obrigada, beijo pra Rodrigo. todo mundo que nos acompanha. Você também. Um beijo, até a próxima. Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. A partir das 7 horas da manhã tem episódio disponível para você. Para quem acompanha essa transmissão agora pelo YouTube, você fica com o videocast Mercado Investimentos, com André Campedelli e a Débora Maganha, e às 6 horas da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Até mais.